Sandriele. Ah, pronto, Uhum. começou a gravar. Emanuel, então, só para fazer a introdução aqui, né? Você pode começar a falar sobre o seu tema de hoje, do ciclo de palestras da LAINF, que é sobre citomegalovírus. Pois pronto, professor. Tá tudo certo agora, né? Dando para mexer, dá para ver, tá gravando. Pronto, show, Tá, né? isso. Pois pronto. Pessoal, boa noite, né? Finalmente, vamos aqui iniciar, né? Mais um tema aqui nessa noite de férias, né? Aqui pra gente. Sei que tá todo mundo cansado, né? Esse tema não é um tema grande, pessoal, então não se assuste tanto. A escolha dele é interessante porque é um tema, né, que muita gente já ouviu falar, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse nome, né, e ninguém sabe dizer nada sobre, né, e eu trouxe essa curiosidade aqui para a gente tentar, né, pelo menos um pouquinho ter uma noção do que é esse negócio aí, né, nome grande. Que um roteirinho básico, né, eu sempre trago para caso a pessoa esteja ficando com tédio, né, ela já saber quando está perto do final, quando chegar em prevenção é porque vai acabar. E só para vocês saberem, né? Vai seguir do histórico, né? Até a nossa prevenção dessa infecçãozinha. E histórico, né? Assim, pessoal, assim, o Boa citomegalovírus, noite, né? Ele Matheus. não entrou, assim, para a história, né? Ele não conseguiu ser um popstar, assim, das doenças infecciosas ao longo da história, né? Mas, quem me conhece, né, sabe que eu gosto de história, então eu não vou perder a oportunidade, né, de pelo menos pincelar, nem que seja por 1 ou 2 minutos, um pouquinho dos aspectos históricos da descoberta dele. Apesar de, historicamente, o bichinho não ter sido tão prestigiado, né? A primeira vez que ele foi observado, né? Ele não, né? As características dele, né? Foi no século XIX, né? Em 1881, no final do século XIX, lá na Alemanha. E quando ele foi observado, né? As características, né? Eles, na época, estavam observando o natimorto, né? E tinha muitos estudos na época sobre toxoplasmose, né? Então, quando eles viram, né, esses natimortos, eles imaginaram que o citomegalovírus fosse, na verdade, um protozoário, né? Ele foi confundido na época, né, o achado, com um protozoário, né? Nessa época, no século XIX. Provavelmente toxoplasma. Em 1932, né, essa condição já estava conhecida e a galera da clínica da época chamou ela aí de DIC, né, doença generalizada de inclusão citomegálica, né? Por quê, né? Se você olhar aqui uma fotinha, né, essa é uma foto atual, você provavelmente vai saber qual é a célula que está infectada com citomegalovírus, né? Porque uma característica da infecção celular pelo citomegalovírus é justamente deixar essa célula bem grandona. Essas inclusões, né? Essas inclusões citoplasmáticas, né? Quem não sabe são aquelas substâncias que se acumulam dentro, né? E deixam ela meio grandinha. Assim, esse olhinho de coruja, né? Bem clássicozinho. Em 1957, né? Nosso amigo Thomas Wheeler, né? Foi o cara que de fato isolou o citomegalovírus, né? Ele estava estudando lá os natimortos, né? Esse senhorzinho, ele também era parasitologista, né? E ele estudava toxoplasmose, né? E na época, ele estudando, né, assim, condições de natimorte e toxoplasmose, ele foi verificando e viu que o que causava essas lesões celulares não era o protozoário, né? Era um vírus. E ele foi, em 1957, o descobridor, né, oficial do CMV, né? CMV é o nome que eu vou chamar a partir de agora o citomegalovírus, porque é muito grande, né? Para passar leve, a gente chama de CMV. E em 1970, o próprio descobridor ele propõe a mudança do nome, né? Dessa DIC aí para citomegalovirose, para citomegalovírus. Por quê? Né? Porque a característica do citomegalovírus, né, é justamente causar essa megalia no citoplasma. Megalia no citoplasma, entendeu? Ele deixa a célula meio grande. Pessoalmente, eu gosto mais de citomegalovírus. Ok. Características gerais e virológicas, né? Primeira coisa que é legal saber é que é a família Herpes viride, né? Lembra-se que do latim, né, esse A tem som de é tipo Aedes aegypti, né? Então é a família Herpes viride. É a família dos herpes vírus, né? Existem mais de 100 espécies, né, dentro dessa família aí,
Mas, assim, clinicamente, né, de importância médica, nós só temos 8, né? Tem 8 herpes vírus humanos, né? Causando aí problemas na gente, apesar da família ser enorme, né? Mais de 100 espécies. E esses vírus, né, em geral, eles são conhecidos, né? Essa galera é conhecida pela sua capacidade de, não de infecção em si, né? Não de infecção primária. Não é isso que dá a importância deles. Toda essa galerinha é conhecida por suas reativações, né? Geralmente você pega ele, você não vai sentir nada, primeiramente, e ele vai grudar em você e nunca mais vai sair. Ele vai ficar guardado em você, esperando uma oportunidade, uma queda de imunidade, e aí ele volta. Então, são essas reativações que caracterizam, né, a família herpes viride, né? E essa família viral, né, ela é classificada em 3 subfamílias, né, vocês estão vendo aí. Temos aqui os virine, né, no caso, a subfamília alfa herpes virine, beta herpes virine e gama, né? Aqui na alfa, nós temos o herpes vírus humano 1 e 2, que são os herpes simples, né? Aqueles famosos herpes labial, genital, né? HSV1 e HSV2, herpes simples 1 e 2, que são os herpes vírus humanos tipo 1 e 2. Primo deles, nós temos aqui o herpes vírus humano 3, né? Que é o vírus da varicela zoster, né? É um primo do herpes simples. Dentro da família alfa herpes viride, né, que são vírus aí, né, conhecidos por suas reativações quando a imunidade nem cai tanto assim, né? Todo mundo assim, já tem noção de que uma pessoa que teve catapora, quando ela fica mais velha e tudo, ela pode ter herpes zoster, né? Então, essa queda de imunidade não tão expressiva é característica da subfamília alfa herpes viride, desses 3 herpes vírus aqui. A subfamília beta, né, é onde está o nosso queridão aqui da aula, nosso herpes vírus tipo 5, CMV, citomegalovírus. Ele é o 5. O 6 e o 7 aqui, que são primos dele, né, são os vírus aí que causam a roséola, né, aquela infecçãozinha exantema súbito. Não vale aqui a discussão, né, eles afetam geralmente bebezinho, né, pessoas de menos de 1 ano e tudo, mas da pediatria. E na gama, nós temos aqui o herpes simples 4 e o 8, né? O 4 é BV, né? O famoso Epstein-Barr, né? Mononucleose infecciosa, vulgo doença do beijo. E apesar dele estar numa subfamília diferente, né, do CMV, nós vamos ver lá para frente, que clinicamente ele é bem parecido com ele, né? Tem até umas diferenças bem sutis. E tem aqui o HSV8, né, que é o famoso aí do sarcoma de Kaposi, né, das pessoas com AIDS, doença de Castleman, né, espécie de linfoma em pessoas com imunossupressão. Então, só o que eu queria que ficasse em mente é só isso, entendeu? São vírus famosos por reativações em imunossupressões. Sendo que essas subfamílias beta e gama geralmente só se manifestam em imunocomprometimentos mais expressivos, né? A pessoa tem que ter uma imunidade celular bem ruimzinha para eles manifestarem alguma coisa, geralmente. Características gerais do CMV em si, né? Em cima, a ordem dela, a família Apis viridis, a família Beta Apis viridis, que a gente viu ali, gênero e espécie, né? O que é a família Herpes viride, né? Como eu falei no outro seminário lá de hepatite, né? Quando a gente estuda vírus, né? É sempre bom a gente caracterizar eles com base na família, né? E a família Herpes viride, né? Que seria o CMV incluído, são vírus que se caracterizam por terem DNA fita dupla, linear, igual o DNA de uma célula eucarionte, né? Simetria icosaédrica e são vírus envelopados, né? Então, basicamente, o mecanismo molecular deles de replicação não é muito diferente do nosso, sendo que o material genético deles é similar. Esse vírus, né, esse bichinho, ele tem o maior genoma entre os 8 herpes vírus humanos, né? Apesar dele ter um genoma grandão, né, a gente sabe muito pouco sobre ele, na verdade, as proteínas, né? Não vou entrar no caso, né, porque ele é muito complexo, então não vou entrar nessa discussão. E sobre ele existe apenas um tipo antigênico, né? Então, quando você pega ele, né, basicamente, você pegou, ele grudou em você e ele fica lá. Quando a gente fala tipo antigênico, quer falar que a gente só tem um sorotipo, né? Não quer dizer que não tenha cepas, né? Existem diferentes cepas, né, dele, como se fosse uma espécie de fenótipo, mas
assim, antigenicamente, o sorotipo é só um, que causa uma resposta imune no nosso corpo. Inativado por essas condições, né? Aqui você vê uma fotinha dele, esquemática, né? Você vê que o tegumento, nessa região entre o capsídeo, o envelope, né? Que é onde tem as proteínas virais, não entra no mérito, mas é aquela coisa, né? Ilustrações. Emanuel, Epidemiologia. Emanuel, só dar um update, assim, que mais recentemente o CMV ele foi descrito como um vírus que contém duplo material genético, DNA, que era o que já se sabia, né? Mas que ele também tem o RNA. Então, ele, vamos dizer assim, ele é um vírus que sai daquele padrão, né, que é aquele conceito na virologia que os vírus ou tem DNA ou tem RNA. Tá? Então, a partir dele, há essa mudança, essa quebra de paradigma aí, porque foi descrito nele o RNA também, Sim, tá? professor. Quando eu estava estudando ele, né, é Hum, porque ele é bem complexo, né? Essa questão é, molecular dele é bem complexa. é, Então, eu não tanto é, pensei em trazer. exatamente, mas, assim, por exemplo, ele tem RNA e DNA, tipo, ao mesmo tempo, diferente dos retrovírus, que tem uma passagem aí temporária de duplo material genético por causa do processo de replicação deles, né, através da transcriptase reversa. Mas o citomegalovírus, ele tem mesmo. Aí eu já li autores que dizem que são RNA mensageiro, tem outros que dizem que é outro tipo de RNA, mas enfim, tá? Foi Professor, quando eu descrito. estava estudando. Pode falar, É pode assim, falar. quando eu estava estudando, né, eu estava vendo que ele tem, na verdade, 4 espécies, né, de RNA mensageiro. Falaram Exatamente. É isso, era isso RNA, que eu ia falar. São RN, quatro. RNA mensageiro. Só que, assim, eu não entrei no mérito, não achei muito pesada a É, discussão para É, trazer, assim. mas é interessante falar, porque se a gente não ouvir falar aqui, embora, tipo, qualquer livro que você for estudar, no geral, vai dizer que só tem DNA. Mas se você pega um livro mais recente, ou se você for estudar por um artigo de revisão, por exemplo, aí vão falar que ele tem DNA e RNA, e você não vai, fala que é isso. Eu ouvi dizer que só tinha DNA, entendeu? Então, isso nem é uma coisa tão recente assim, é coisa de sei lá, deve ter uns 20 anos já que foi descrito o RNA no citomegalovírus, mas eu acho que ele é tão complexo que a galera não fala muito, assim, sabe? Mas a verdade é essa, que são 4 tipos de RNA que ele tem, que são 4 tipos de RNA mensageiro, que foram Sim, sim. descritos. Só que ainda deve ter muito estudo, né, professor, em cima desse É, bichinho ainda, né? com certeza. Mas, Viu? então, Mas só para pessoal, vocês ficarem sabendo, né, que é um vírus que sai fora da valeu. classificação normal dos vírus de ter ou uma coisa ou outra, viu? Perfeito. Então, pessoal, virologicamente, né, é isso. Como a professora complementou, né, também em questões de material genético, né, além dele ter esse DNA fita simples, né, fita simples, ó, DNA fita dupla linear, e também apresentaria, né, essas partículas, essas moléculas de RNA mensageiro, né, que também fariam parte do genoma dele, mas, né, é uma discussão mais pesada para o momento. Epidemiologicamente, né, saindo lá da questão molecular, né, para epidemiologia. Epidemiologicamente, você me vê uma coisa meio assustadora, né? Você me vê uma infecção cosmopolita, né? A gente vai identificar uma soroprevalência aí de IgG em praticamente muita gente no mundo, né? Só não digo todos, né? Porque, enfim, mas ele é bem cosmopolita, é uma infecção que praticamente é difícil você escapar de uma vida sem adquirir, né? Lembrando que uma vez adquirido, ele vai ficar no seu corpo lá e lá pensa o resto da vida, né? E, então, taxas de soroprevalência, né, de IgG, de 40% a 60% em países do hemisfério norte, né, em países mais desenvolvidos, e até 100%
em países mais subdesenvolvidos. Então, é uma coisa um tanto, né, assustadora. Você imagina, praticamente todo mundo. Quando a gente for falar aqui das questões de transmissão, vocês vão entender mais ou menos por quê, mas praticamente todo mundo já está infectado por isso. Provavelmente todo mundo aqui, né, já deve ter entrado em contato com ele. E essa questão, né, como eu falei, não é uma questão geográfica, é uma questão de renda, né? É uma questão de renda. Essa infecção, ela depende do nível econômico do país, né? E em países mais ricos, né, a infecção ela tende a acontecer, em geral, na adolescência, né, em ricos, né, em países ricos. Essa infecção ela acontece mais no fim da infância e adolescência. E em países mais pobres, ela geralmente acontece na primeira infância, lá no bebezinho já, né? Seria uma questão. No Brasil, nós temos aqui uma estimativa, né, que muita gente está infectada, mas só para vocês terem em mente, a questão epidemiológica para levar aqui do momento é que muita gente mesmo é soro positivo, né? Tem uma soroprevalência de GG positiva para o CMV, e o CMV também, como você pode ver, ele é um patógeno oportunista bem perigoso, né? Nós vamos falar lá na frente, na parte clínica, que ele é o patógeno mais comum em transplantes de órgãos, né? Então é bem interessante cuidar com isso. Mas tenham isso em mente. Questão: muita gente infectada, e geralmente isso também depende da renda. Aqui tirado de um artigo, né? Mostrando isso que eu falei, né? Que basicamente aqui na América do Norte nós temos essa sobreprevalência aqui de 40% a 60%, e a África, América do Sul, né? Em regiões mais subdesenvolvidas, uma prevalência bem alta, né? Aqui no Brasil, né? Percebemos aqui também a questão da sobreprevalência, né? Em alguns lugares chegando aí até 100%. Claro que isso aqui, né, a gente não pode também levar muito a sério, né, porque também a maioria, porque assim, o CMV não é uma coisa assim super estudada epidemiologicamente, né? Então a maioria dos dados elas são tirados de amostras de conveniência, né? Você vai pegar, sei lá, pacientes, doadores de sangue, profissionais da saúde, né? Mas quando você vai analisar esses caras, praticamente todo mundo tem, né? E então você vê aqui que é bem expressivo. Só nesses estados aqui, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, né, você vê taxas menores, né? Não diria que porque eles são mais, né, evoluídos assim na questão sanitária, eu diria que isso seria por subnotificação, né? Provavelmente esses estados eles notificaram menos a questão, mas provavelmente lá deve ter também uma galerinha mais infectada. Sobre a transmissão, né? Também uma continuidade direta da epidemiologia, né? Mas você vai entender melhor a epidemiologia entendendo a transmissão, né? Primeiro ponto interessante da transmissão sobre o CMV: todo mundo, uma vez infectado, torna-se portador pelo resto da vida, né? Você pegou, ele vai ficar dormindo em você até uma oportunidade. CMV, falando de transmissão, CMV é encontrado em praticamente qualquer secreção do seu corpo: sangue, urina, saliva, esperma, secreções vaginais, leite materno, também por transfusões sanguíneas, transplante de órgão, outras secreções que nem eu falei aí, suor, gente, lágrima, tudo transmite citomegalovírus. Então, é aquela coisa, né? Para você escapar desse negócio em vida. E o potencial de transmissão dele, né, depende aqui da higiene da galera, né, das moradias, como eu falei. Países desenvolvidos tendem, né, as pessoas a terem infecções primárias, né, geralmente mais na adolescência, no início da vida adulta, devido às questões de higiene que seus pais tiveram com eles na infância, né? Enquanto pessoas de pais mais pobres, né, na infância foram mais prejudicadas nesse aspecto e acabaram desenvolvendo a infecção primária já na infância, né? Sendo que essa infecção primária pode acontecer em qualquer período da vida, né? Tanto por causa natural, né, que seriam essas secreções, tanto por causas iatrogênicas, né, para quem não conhece o termo, seria por causas médicas, né, transfusões, né, transplantes de órgão. Então, pode acontecer em qualquer momento da vida, por qualquer causa. Transmissão horizontal, né, de uma pessoa para outra, como funciona? Contato direto com material infectado. Então, a transmissão pelo citomegalovírus tem que acontecer, né, com a secreção. Não é assim transmitido pelo ar, né, nessas coisas assim. Geralmente é dentro de uma secreção.
Então, é necessário um contato, né, direto com esse material infectado. Em bebê, em criança, né, geralmente essa transmissão, ela vai estar acontecendo aí via leite materno, na amamentação, pela saliva, pela lágrima dele chorando, pela urina, né, da questão da criança urinar mais e nela mesma, né. E já em adultos, né, em adultos que não desenvolveram essa infecção primária na infância, geralmente eles acabam adquirindo a infecção primária por via sexual, né? A gente vai falar aqui que o sêmen, né, ele é, dentre os fluidos, o que mais a gente encontra carga de CMV, também por transplantes de órgãos, né, hepatites imunossuprimidos, caso eles não tenham tido essa infecção primária, né? Estatisticamente falando, a gente tem praticamente qualquer pessoa que com alguma infecção sexualmente transmissível, ela está também infectada pelo citomega, né? E a transmissão frequente aqui em ambiente com criança, né? Como eu falei, as crianças, elas são, assim, uma bomba de citomegalovírus, né? Caso você, por exemplo, a gente vai falar da gestante, seja uma mulher gestante, até recomenda que você evite, assim, contato com criança, né? Muito prolongado, principalmente esse contato muito íntimo, de beijo, né? Tem gente que tem mania de dar beijo na bochecha do bichinho, né? Porque ele pode estar infectado e ele pode passar para a mulher gestante, e caso ela não tenha tido essa infecção primária, e ela adquirir na gestação, isso pode ser perigoso para ela. Transmissão vertical, geralmente de 3 jeitos. Temos uma transmissão transplacentária, né? O CMV ele é o único dos herpesvírus humanos que tem uma transmissão assim transplacentária natural. E essa transmissão ela pode acontecer, né, da infecção primária, que é quando a mulher gestante ela ainda é soronegativa, ela nunca teve contato, e ela adquire o vírus pela primeira vez durante a gestação. Caso isso aconteça, é mais perigoso, um risco de 30 a 50% do vírus conseguir, né, infectar o feto. E infecções secundárias, né, também pode acontecer da mulher já ter tido a exposição, né, por exemplo, na infância, ela já é positivada, e quando ela engravida, né, ela ter, por exemplo, uma reativação sutil ou uma reinfecção com a cepa diferente. Nos casos de infecção secundária, o risco para o feto é bem menor. Então, o problema é geralmente a infecção primária. Pode acontecer também essa transmissão vertical via intraparto, né? A mulher, na hora do parto, né, ela pode transmitir o vírus, caso ela esteja infectada. Assim, sintoma. Caso ela tenha adquirido a infecção primária, né? E cerca de 10% das mulheres, elas excretam, né, o CMV nessa questão próxima ao parto. Geralmente mulheres jovens, né, que menos de 30 anos e tudo. Também transmitida verticalmente pelo leite materno, né, o CMV geralmente indica-se que mulheres infectadas não amamentem, né, o risco é bem alto. Isso pode acontecer também. Transmissão para imunocomprometidos, né? Saindo dos imunocompetentes, né, a gente entra aqui nos imunocomprometidos, né? Sobre isso, nós temos que praticamente pacientes HIV, todos são soropositivos, praticamente todo mundo é soropositivo para CMV, por quê, né? Aquela história que eu falei, 90 a 100% de pessoa com IST geralmente tem o CMV de brinde. E geralmente as manifestações clínicas, né, no paciente com AIDS, só acontece quando ela tem uma depressão muito expressiva, né, de CD4, algo assim, você está menor de 50 células por milímetro de CD4 por milímetro cúbico, então seria uma depressão, geralmente os sintomas, né, que a gente vai falar na frente, acontecem mais nessa faixa no paciente com HIV. E no transplantado, né, essa infecção, ela pode acontecer das 3 formas, né, infecções primárias, né, um paciente transplantado, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa fez um transplante de fígado, né? E ela nunca tinha tido CMV, ela recebe um fígado de alguém que teve CMV, ela pode adquirir uma infecção primária, nesse caso, ou ela já tinha sido infectada na infância, né? E quando ela está transplantada, ela tem uma reinfecção, né? Por uma cepa diferente, ou uma reativação do CMV latente. E a transmissão iatrogênica, né, a transmissão por vias médicas, né? Ou transfusão de sangue, né? Não muito comum hoje em dia, aqui só a título ilustrativo, né? Hoje em dia é tudo bem seguro nessa questão. E por transplantes de órgãos, né?
Como eu falei, geralmente doadores soropositivos, né, são importantes vias de transmissão do CMV. Então, se um cara soropositivo doa um órgão para um cara soro negativo para o CMV, ou mesmo para um cara soropositivo, só o fato do doador ser soropositivo, ele aumenta as chances, né, do receptor adquirir a infecção e ter problemas com isso, né? Riscos em vários tipos de transplante, né? Órgãos sólidos, né? Rim, fígado, medula, pulmão e até... Não, medula não. Rins, fígado, coração, pulmão e transplantes de medula também. Aspectos clínicos, né? Manifestações clínicas, geralmente, como a gente já falou um bocado de vezes, elas estão relacionadas com o estado imunológico do paciente, né? Como o bom herpes vírus, geralmente a problemática dele está mais associada em pessoas com imunodepressão. O CMV, como eu tinha falado anteriormente, é o único herpes vírus que apresenta uma transmissão natural transplacentária, né? A infecção por CMV é uma infecção oportunista clássica. E a infecção primária pelo CMV, né, estabelece infecção latente, como eu já tinha falado, né? Sendo que esse mecanismo de reativação, ele não é bem, assim, conhecido, né? Dizem aí que ele tem proteínas que conseguem impedir as proteínas do complexo principal de histocompatibilidade, né? Mas também não é algo que entra no crédito aqui, é bem complexo, como ele consegue manter essa latência e como ele consegue se reativar, mas o fato é que ele consegue, principalmente ele consegue em uma pessoa imunossuprimida, né? Infecção imunocompetentes. Então, dentro dos aspectos clínicos, a gente vai começar a discutir os aspectos clínicos em alguns pacientes específicos. Primeiro, o imunocompetente, né? O imunocompetente, como a gente já falou, né? Geralmente, a infecção acontece aí na infância e por determinadas vias, né, naturais, pelas secreções ou iatrogênicas, né? E geralmente vão ser assintomáticos. No imunocompetente, geralmente não vai dar problema. Você vai pegar, ele vai... Mas só, eu não sei porque não tô. Oi? Ok. Geralmente, né, quando se expressa clinicamente, né, lembrando que praticamente todo mundo ele vai ser assintomático, mas quando ele se expressa clinicamente, né, ele geralmente se apresenta como um quadro de mononucleose infecciosa símile, né, que geralmente também, quando ele se expressa clinicamente, um quadro benigno, autolimitado, né. Então, resumindo, no imunocompetente eu fui infectado, geralmente vai ser assintomático. Caso apareça alguma coisa, geralmente é benigno e autolimitado. E se aparecer alguma coisa, o que é? Algo parecido com uma mononucleose infecciosa, né? Para quem não sabe, mononucleose é o Epstein-Barr, né? Existem alguns vírus, né, algumas doenças que elas similam, né? A gente chama de síndromes monolike, né, que elas similam as infecções por Epstein-Barr, e o CMV, junto com a toxoplasmose e outras condições, elas são condições que elas imitam, né? Então, clinicamente, ele se expressa como se fosse uma espécie de mononucleose, né? Quando ele se manifesta no imunocompetente. Geralmente, uma faringite, né? Uma febre longa, né? Uma hepatomegalia leve, um mal-estar, uma linfodeno... Ai, meu Deus, uma infecção do linfonodo, né? Algo assim. Infecçãozinha de garganta. Geralmente, inclusive, o paciente com CMV, ele procura o médico devido à febre, né? Porque essa febre prolongada, né, ele vai lá e geralmente vai passar batido, né? Vamos dizer que é gripe ou alguma coisa do tipo. Em questões de diferenças, né, como eu falei, quando ele se expressa, né, que nem é muito comum, mas quando ele se expressa no imunocompetente, geralmente é interessante saber diferenciar da mononucleose infecciosa, do Epstein-Barr. E as diferenças estão aí representadas, né? Não queria muito entrar no crédito, né, de como isso funciona, mas a boquinha, ela indica quem tem mais. Por exemplo, anticorpos heterófilos, né, eles não vão estar presentes no CMV. Alterações no fígado, né, de transaminases, elas já vão estar presentes no CMV. E, em título de resumo, é isso aqui vermelhinho. Clinicamente, no paciente imunocompetente, como é que eu vou reconhecer? Um paciente com febre prolongada, fadiga, mialgia, sem problema na garganta, negativo para heterófilos,
e com alguns sintomas de hepatite, né, geralmente são indicativo interessante para uma infecção aguda primária de CMV num paciente imunocompetente, algo que provavelmente vai passar espontaneamente. Pode ainda acontecer algumas complicações, né, bastante incomuns no imunocompetentes aí listadas, né, uma miocardite, uma hepatite leve, né, uma pneumonia intersticial não muito comum, algo hematológico, né, como a trombocitopenia, algo neurológico, mas extremamente incomum no imunocompetente. Extremamente mesmo. Nos imunocomprometidos, né, que o buraco é mais embaixo, com CMV. CMV e AIDS, né, aqui eu vou falar sobre a AIDS, sobre os transplantados e sobre as infecções congênitas. Né? No cara com HIV, né, praticamente todo mundo que tem HIV também está infectada pelo CMV. Geralmente, CMV é uma causa comum de febre de origem determinada em pacientes com AIDS. E o interessante é que, geralmente, no caso da AIDS, a infecção acontece por uma reativação mesmo, né? O cara já tinha a infecção, diminui o nível de CD4 e a infecção latente volta. Isso melhorou bastante, né, desde a introdução da HART, né? Mas ainda assim, ainda é um problema, é uma problemática atual, essa questão do HIV, do CMV em pacientes com AIDS, com um grau de AIDS bem avançado, né? E o que é que acontece? Geralmente, o CMV na AIDS, ele vai se manifestar por uma retinite, né? 85% das manifestações do CMV na AIDS é uma retinite, né? Que geralmente acontece, como eu tinha falado lá atrás, quando o nível de CD4 está menor de 50. Ainda, no cara com AIDS, pode acontecer aí lesões no esôfago, principalmente no esôfago, mas também no cólon, no estômago, né? E outras condições menos comuns. O que, então, CMV e AIDS, que você tem que guardar? Retinite, úlceras esofágicas. Basicamente, e geralmente aparecendo com a depressão maior do sistema imune devido ao HIV. Aqui um esquemazinho, só para vocês terem uma noção, né? Lembra, acima de 500, eu tenho uma imunidade relativamente normal para CD4, né? Aqui, quando eu estou em menos de 500, eu posso ter algumas infecções oportunistas já atuando, né? Principalmente aquelas que se manifestam com imunodepressões mais leves, né? Como os herpes simples e os zoster, que eu falei lá atrás, os alfa-herpes virini. Abaixo de 200 já tem uma imunodepressão grave, e geralmente o CMV, você vê, a problemática dele no HIV só acontece quando você está no limite bem crítico de CD4. A principal característica é justamente a retinite, né? A famosa corioretinite, né? Corioretinite, pelo HIV, ela é bem... no paciente com HIV, a corioretinite é uma manifestação extremamente clássica do CMV, né? Ele vai representar uma pessoa com um grau de AIDS bem avançado. E essa corioretinite, né, ela basicamente, você vai perceber ela por umas áreas esbranquiçadas, né, com as pintinhas de hemorragia vermelhas, né? Geralmente no exame de fundo de olho, o oftalmologista vai notar isso aqui. É algo bem diferente no toxoplasmose, por exemplo, do ponto de vista clínico. Isso aqui acontecendo geralmente no paciente com menos de CD4, menos de 50, né? Geralmente, quando você tem isso aqui, você vai acabar com a amaurose, né? Você vai acabar tendo uma perda parcial ou total da visão do olho afetado. Então, é interessante um tratamento bem rápido, né? Caso você seja um paciente HIV positivo e manifeste isso aqui. E provavelmente quem causou isso aqui, corioretinite, foi o CMV. CMV causa corioretinite em paciente com AIDS, guarde isso. E também no paciente com AIDS, o CMV causa úlceras, né? Úlceras esofágicas, principalmente, né? Geralmente essas úlceras, elas vêm associadas com infecção esofágica por cândida, né? Tanto é que quando você trata a cândida e a dor, né, ela não desaparece, geralmente isso é um indicativo de lesão de úlcera por CMV, né? E essas úlceras são principalmente no paciente com AIDS causadas pelo herpes simples e pelo CMV. Eles dois juntos, né?
vão ser os principais causadores de úlcera, geralmente escondidos por baixo das camadas de candidíase, né? Quando você trata a candidíase, você tira aquele tapetezinho branco, você acaba vendo as feridinhas e trata. Tratamento esse que a gente vai ver lá na frente. Galera com transplante, né? Saindo do galera com AIDS e ainda nos imunocomprometidos. Em galera com transplante, né? É aquela coisa, o CMV é o patógeno viral principal dos transplantes de órgãos, né? Principalmente nos primeiros 120 dias. O que acontece, né? Principalmente de órgãos sólidos, né? Por exemplo, o CMV é a causa número 1 de problemas, né, de transplante em pacientes com transplante de fígado e em pacientes, né, transplantados com célula-tronco hematopoética, né, para quem não sabe se TC, THE é transplante de célula-tronco hematopoética, né? Caso um paciente transplantado tenha feito esse tipo de transplante em específico, ele é bem característico, o CMV nele é bem característico para uma pneumonite intersticial. Então, guarde, eu sou uma pessoa que fiz um transplante. CMV em mim provavelmente vai causar uma pneumonite se eu fiz um transplante de célula-tronco hematopoética. E se eu fiz um transplante de órgão sólido, geralmente o CMV em mim vai se caracterizar por uma esofagite, por uma colite, algo semelhante ao HIV, mas com taxas de pneumonite menores, bem menores, inclusive, do que um cara que fez um transplante de célula-tronco hematopoética. Os riscos, né, para essa galera transplantada, né, variam, né, de acordo com alguns tópicos. Primeiro é diferenças sorológicas, né, é a questão de que o doador é ou não soro positivo. Caso o doador do órgão seja alguém que já tenha tido vírus, né, isso pode aumentar no doador, no receptor, no caso, desculpe, a problemática. Também o tipo de órgão, né? Geralmente, se você doa um pulmão, aumenta o risco de pneumonite, né? Se você doa um rim, aumenta o risco de hepatite. Co-infecções com outros patógenos, né? Também vão estar associadas aos riscos no CMV e o próprio grau de imunossupressão do indivíduo transplantado, né? Lembrando que o CMV geralmente atua, né? Nem sempre, mas ele geralmente atua em pessoas mais imunocomprometidas mesmo. Levando isso em conta, né, na questão dos transplantados, né, levando em conta que o CMV ele é uma causa, né, bem perigosa de morbimortalidade nesse indivíduo, é interessante que isso seja monitorado, né? Como acontece? Geralmente, se eu tenho um cara que realizou um transplante, é interessante que, principalmente transplante de célula-tronco hematopoéticas, que façamos, né, esse monitoramento, principalmente nos primeiros 100 dias, né? Esse monitoramento do paciente para CMV, né? Geralmente esse monitoramento feito com testes de PCR, né, testes de antigenemia, que nós vamos ver lá na frente no diagnóstico, mas por que isso? Porque no primeiro momento que você vê um CMV lá, bastando você ver, você já começa a tratar. Você não vai esperar o CMV causar problema, porque as pneumonites, por exemplo, no paciente transplantado com célula-tronco hematopoética, elas são potencialmente fatais. E eu não vou esperar isso acontecer. Se o meu paciente transplantado, eu estou monitorando, eu vejo um risco de CMV nele, o que é que eu vou fazer? Trato. Trato como? A gente vai ver na frente. Lembrando que essas infecções, geralmente, né, elas são, infecções por CMV são fatais, né, quando não tratadas no paciente imunocomprometido, né, principalmente por essas causas aqui, né, complicações pulmonares, né, e infecções secundárias. Infecções congênitas, né, na questão da infecção congênita, ainda, né, dentro dos imunocomprometidos, né, é interessante pontuar que você me vê a causa viral, né, principal aí das infecções congênitas, né, é um tanto assustador você pensar nisso. E aproximadamente, né, 15% dos natimortos estão infectados pelo CMV. A própria descoberta do CMV, que a gente falou lá atrás, se deveu a estudos em natimortos, né? Mortalidade, geralmente, em crianças que nascem sintomáticas, variando aí de 5 a 10%. E entre os infectados, 10 a 15% apresentam sintomas ao nascer. Então, vamos lá. Recapitulando. Eu tenho um paciente, né? Ele foi
eu tenho uma gestante, né? Vamos dizer que ela adquiriu a infecção primária durante a gravidez. Ela tinha mais ou menos 30% de chance do bebê ser infectado, beleza. O bebê foi infectado, ele vai ter uma chance de 10 a 15% de ter algum sintoma ao nascer. Quer dizer que praticamente 90% dos nascidos infectados com CMV vão ser assintomáticos. Apenas 10 a 15% vão apresentar sintomas, né? Quando esses sintomas aparecem, eles são apresentados com algumas dessas características laboratoriais, né, no bebezinho, quando ele nasce, um aumento de transaminase, uma trombocitopenia, né, uma icterícia. E os achados clínicos, né, mais comuns nesse bebê nascido vão ser esses aí. Então, aqueles bebê que nasceu 10 a 15% de chance. Nasci sintomático, né? Não é regra, 90% nasce assintomático, mas eu nasci sintomático. O que é que eu vou ter, geralmente? Eu vou ter hepatite esplenomegalia em 60% dos 70%. Vou ter petequias, né? Aquelas manchinhas vermelhas na pele por hemorragias, né? Isso geralmente porque o CMV ele pode ter destruído megacariócitos, né? Um grau de prematuridade e manifestações neurológicas. Manifestações neurológicas bem variadas, né? Assim, na principal, a microcefalia, né? Mas também diminuição do reflexo de sucção, né? Letargia. Então, essas 5, né, prematuridade, que teria esses patoplemegalia, petequias e alterações neurológicas são os achados clínicos mais clássicos de um bebezinho que nasceu sintomático para CMV. E a sequela, né? Tá, nasceu sintomático, tratei. Pode ter sequela? Pode, né? Quais são as principais? Auditivas, visuais, a cororetinite, né? É uma inflamação na retina, e alterações neurológicas, né? 80% dos casos, nas sequelas auditivas surgem após o primeiro ano de vida, né? Então, geralmente, o bebezinho sintomático, ele nasce com essas características clínicas, ele é tratado, você acha que ele não vai ter nada, mas depois de um tempo ele pode vir a desenvolver essas sequelas auditivas, que são as principais, né? Emanuel, E... só posso Oi. acrescentar uma coisa? Porque, salvo engano, tenho quase certeza, mas eu posso até confirmar, mas o CMV é a principal causa de surdez congênita adquirida, certo? Então, diante de um bebezinho que passou pela triagem auditiva neonatal, né, o teste do ouvidinho, viu uma alteração, surdez congênita, sempre lembrar de CMV. Tem as causas infecciosas, dentre elas o CMV é a principal. Sim, sim, tipo, essas sequelas, né, geralmente as deficiências auditivas são as principais sequelas, né, dentro da clínica do CMV, e geralmente elas, né, podem aparecer até mais tempo, né, até progressivo isso. Geralmente até os 3 anos, né, ele vai acontecer a problemática máxima, né, dessa questão da surdez, mas é bem isso mesmo, é bem pontuado isso mesmo. Isso, A show de bola. principal sequela seria os problemas auditivos, né. E, infelizmente, né, um dado bem alarmante, 90% das crianças que nasceram sintomáticas desenvolvem alguma sequela, né? Ou seja, se você estava naquele grupo de 10 a 15% que nasceram sintomáticos, você vai acabar tendo alguma sequela, geralmente uma sequela auditiva, na maioria das vezes. Diagnóstico, né? Diagnóstico do CMV, né? Ele não vou entrar assim muito no mérito, né? Mas como funciona? Diagnóstico clínico, né? Assim, quando a gente está trabalhando com CMV, eu falei vários assim, aspectos clínicos, né, e tudo, mas quando a gente trabalha com CMV, como ele é muito parecido com outras infecções, né, você não pode, assim, por clínica, né, por aspecto clínico, dizer, é CMV. Não. O que é que você vai fazer? Você vai olhar aspectos clínicos, desconfiar de CMV, mas você só confirma isso aí com exame, com diagnóstico laboratorial. Ninguém confirma CMV só com clínica, batendo o olho. Então, é importante deixar claro, eu não escrevi isso no slide, percebi aqui, mas é importante você ter isso em mente, né, que diagnóstico clínico, não, mas indicativos são interessantes para você levar para o laboratório, né. Diagnóstico laboratorial. No cara imunocompetente, geralmente esse diagnóstico vai se basear só em sorologia, né. Peguei um cara adulto, né, uma criança, né, que está, assim, sintomático por CMV, não é muito comum, né,
mas, por exemplo, ele foi no médico, né? Chegou lá com aquela febre de mais de 10 dias que não passa, né? Ele já está com medo de alguma coisa. Aí foi lá fazer um exame e descobriu que estava com CMV agudo, né? Com um quadro agudo lá de infecção primária. Quando o imunocompetente, né? Ele tem uma infecção primária, né? Geralmente ele vai ter um nível alto de IgM, que é detectável uma semana após o início das manifestações, mas ele vai ter um nível baixo de IgG. Porque o IgG, né, ele geralmente só vai se manifestar aí de 12, né, 16 semanas depois. Então, o que é que acontece? Eu estou um imunocompetente com CMV. Eu fui, né, para fazer o exame, fiz meu exame de sorologia. Meu IgM está baixo e meu IgG está baixo, meu IgM está alto. Provavelmente eu estou com infecção primária. Se eu fiz o exame e meu IgG está alto e meu IgM, né, também, ou não, mas se meu IgG está alto, é porque eu estou com infecção já secundária, eu estou com uma reativação, eu estou com uma reativação, ou seja, não é um bom indicativo imunológico. Mas, pessoal, na vida, quem pegou CMV vai ter níveis de IgG alto, se você fizer o exame, porque o vírus ele está constantemente estimulando, não, o sistema imune. Lá, porque essas reativações são constantes, né, mas, então, o nível de IgG, geralmente, no sangue, ele sempre está alto, na pessoa que já foi infectada. No cara imunocomprometido, aí o diagnóstico muda, né? O diagnóstico imunocomprometido não é feito com teste sorológico, né? Galera, evita. Geralmente, diagnóstico imunocomprometido vai ser feito aí com recursos laboratoriais diretos, né? Ou seja, aqueles exames aí que eu quero descobrir o bicho em si, né? Quero ver ou o vírus ou alguma coisa do vírus, né? Uma proteína, um material genético. Então, no imunocomprometido, é interessante o diagnóstico com base nesses exames laboratoriais diretos, né? Uma PCR, né? Uma antigenemia. Geralmente, é feito uma antigenemia, né? Por exemplo, vamos lá, o imunocomprometido, como eu falei, vamos lá para o exemplo do cara transplantado, né? Se a pessoa está transplantado, ele tem que fazer um acompanhamento, né? Para perceber o citomego nele. Como é feito esse acompanhamento? Geralmente por antigenemia para esse PP65. Para quem não sabe, né, só a título de curiosidade, esse PP65, ele é um antígeno, né, que ele é encontrado na matriz do vírus, no núcleo de neutrófilos, né? Sim, quando o vírus está dentro do neutrófilo. E como é que a gente faz? A gente marca essa proteína viral com um anticorpo monoclonal, né, que ele quer específico para a proteína, bota lá uma luzinha nele, né, bota um corante, então esse acompanhamento pode ser feito. E isso aqui é mais barato e bem melhor que o PCR. Os resultados disso aqui são, tipo, ultra rápidos, entendeu? Você vai ter resultado com isso aqui 3 a 5 horas depois da coleta. A antigenemia ela é bem melhor que o PCR, que pode levar 3 dias. Então, para um acompanhamento, né, de um CMV num paciente muito comprometido, a antigenemia ela é um diagnóstico bem mais eficiente, né? Ou seja, buscar essa proteína viral. Aqui. A PCR, ela também pode ser utilizada, né? A PCR quantitativa tempo real, né? Principalmente. E diagnósticos diferenciais, né? Então, o diagnóstico é assim, pessoal, resumindo. Imunocompetente, sorologia nele, né? Vou buscar IgM e IgG. Imunocomprometido, recurso laboratorial direto nele. PCR com antigenemia. Pronto, é isso. Se tiver que guardar, é isso. E diagnósticos diferenciais, né, do CMV estão aí relacionados com infecção. Na infecção no imunocompetente, esse diagnóstico pode ser confundido com a síndrome monolite, né? EBV, toxoplasmose, mas também com quadros agudos de HIV e de hepatites virais. E nas infecções congênitas, né, esse diagnóstico diferencial pode ser feito aí, pode ser parecido com a toxoplasmose, com a rubéola, com herpes, né? Então, porque como eu falei, pessoal, o CMV não é algo que entrou para a história. Por quê? Porque não tem uma marca dele, né? Então, ele é bem parecido com muita coisa. Tanto é, como eu falei no diagnóstico aí em cima, que, na verdade, eu esqueci de colocar, mas devia, que
clinicamente, a gente não diagnostica o CMV, precisa do laboratório, porque ele é bem parecido com muita coisa. E tratamento, né? Tratamento do CMV. Primeira coisa que você tem que saber, tá aí amarelo bem grandão. Só trata para CMV imunocomprometido ou recém-nascido sintomático. Por quê? Porque os remédios que a gente usa para o CMV não são remédios muito agradáveis, né? Então, se você tem uma infecção sintomática, né? Ai, tô com a febre que não passa, né? Quero tomar um remedinho, vai tomar um paracetamol, alguma coisa, vai tomar alguma coisinha que passa sozinho. Não vai tomar remédio para citomega, porque os remédios são fortes. A gente guarda eles só para casos extremos, como imunocomprometidos ou recém-nascidos sintomáticos, né? E quais são essas drogas, né? Que eu estou falando que são bem pesadas, né? É o ganciclovir, o foscarnet e o cidofovir. Lembrando que esses dois últimos aqui são ainda pior, né? Geralmente, o grande bambambam do tratamento para a citomegalovirose é o ganciclovir. Então, se você quiser guardar alguma coisa, guarde isso aqui. Ganciclovir CMV. Pronto. Ganciclovir, ele é um remédio conhecido pela sua toxicidade celular, né? Por isso que eu digo que você não fica usando ele à toa, né? Porque você está com infecção sintomática leve, você vai ficar tomando ganciclovir para matar CMV. Até porque nem adianta você tomar o remédio, ele vai entrar em latência em você do mesmo jeito. Então, nem muda muita coisa. Deixa ele lá, aguenta, que ele entra em latência. Ganciclovir, no Brasil já existe, né? Também existe uma forma de profármaco, né? Que é o valganciclovir, que é uma espécie de ganciclovir via oral, né? Você engole. E, assim, ele é exatamente igual ao ganciclovir. Tipo, ele tem os mesmos riscos, a mesma eficácia, né? Mas ele tem a vantagem de ser uma via oral, do que o ganciclovir. Então, esse valganciclovir é um profármaco, né? Ele é quando você engole, né? Ele sofre uma biotransformação dentro do seu corpo e age como um ganciclovir. É uma alternativa. Assim, no cara com HIV, como é que funciona o tratamento? Ganciclovir. Se eu tenho AIDS, principalmente um grau extremo, aquele lá, estou com 50, né? Menos de 50. O tratamento do ganciclovir melhora a retinite, a cororetinite, em até 90% dos casos, ou seja, é bem eficiente. Só que esse tratamento, né? Vamos lá, esse tratamento, ele tem que ser feito, né? Assim, prolongado, caso o cara tenha níveis baixos de CMV. O que é que a gente vai fazer? Geralmente, você vai monitorar o tratamento antirretroviral do paciente com HIV. Se ele tiver pelo menos de 3 a 6 meses de CD4 maior que 100, você pode cortar o tratamento do CMV com ganciclovir. Se não, se o cara não tiver maior que 100, você vai ficar mantendo o ganciclovir nesse paciente até que o tratamento antirretroviral faça o trabalho dele e o nível aumente para 100 de CD4. Por quê? Porque se você parar o ganciclovir de uma vez no cara HIV extremo que tem CMV, a infecção ela volta muito rápido e pode ser problemática. Então, você mantém o tratamento até que o nível de imunidade celular desse paciente melhore. Para retinite, né, para cororetinite, né, geralmente o tratamento é feito com injeções intravítreas de ganciclovir ou do foscarnet, né, mais o vanganciclovir oral, né, lembrando que esse aqui, como eu falei, ele é oral. Então, você trata a cororetinite desse jeito, no cara com... Geralmente, na pessoa com HIV também, né, porque a cororetinite é bem expressiva do HIV. E no paciente transplantado, né, o ganciclovir, geralmente, ele é usado combinado com imunoglobulinas, anti-CMV, para tentar dar uma eficácia melhor, e também usado como profilaxia. Como eu falei, se você é transplantado, vai haver um monitoramento de você, né? Você vai ficar lá fazendo a antigenemia, o PCR, para ver se aparece um vírus. Se aparecer, mata com ganciclovir. Então, o ganciclovir tem no transplantado esse uso profilático. E esses dois bonitinhos, né? Vamos lá. Eu não posso tomar ganciclovir, né? Eu não posso tomar ganciclovir. Quais são minhas alternativas? Esses dois. Vamos dizer que eu tenho um CMV resistente, né? Geralmente esses caras são usados para quando eu tenho cepas, né, resistentes do CMV. Sendo que o foscarnet, ele é a primeira opção, né?
que embora ele seja extremamente tóxico, né, também não é tão ruim quanto o Cidofovir. Mas, então, a primeira opção, eu tenho uma infecção por CMV resistente ao ganciclovir, eu uso Foscarnet, né? Sendo que o Foscarnet, em comparação com o ganciclovir, ele é menos tolerado pelo corpo e tem uma maior toxicidade, né? Principalmente no rim, e há, quando nós usamos ele, um controle clínico rigoroso, né? Você vai ficar usando ele? Vai, mas você vai ficar, né, fazendo, por exemplo, uma hidratação intensa nesse paciente, né? Você vai ficar ajustando as doses, porque esse fármaco ele é potencialmente problemático, né? Principalmente por rim. Então, se você usa ele, o controle clínico é bem rigoroso, principalmente com a hidratação desse paciente. E o Cidofovir, né? Se eu tenho um problema até com Foscarnet, né? Uma terceira opção é o Cidofovir. Sendo que o Cidofovir ele é ainda mais tóxico por rim, né? Que o Foscarnet, e ele pode causar lesões permanentes, né? Nessas células renais. Então, ele não é muito simpático, mas caso eu tenha uma infecção por CMV resistente a ganciclovir e também problemas com Forcanet, o Cidofovir é o jeito. E, de novo, vai ter que ter um controle clínico bem rigoroso nesse uso. E prevenção, né? Prevenção é aspecto, né? Vamos lá. Como é que eu previno uma coisa, né, que todo mundo no mundo praticamente pega, né? Aí, pensar algumas alternativas, né? Vamos lá. Lavar a mão. Gente, é o básico, viu? Usar preservativo. Por quê? Porque ele também pode, porque lembra, né, que o CMV também, principalmente nas pessoas mais adolescentes e adultos, ele tem essa relação, essa transmissão via sexual. Mãe com infecção ativa não amamentar, cuidar da higiene do bebezinho, né? Porque lembra que o bebezinho ele é a bomba de CMV, principalmente em pais subdesenvolvidos, então cuide da higiene do bichinho, né? Tipo, ele faz xixi, né? Assim, você lembra que contato com outras criancinhas. Também você, tipo, a pressão realizar testes pré-natais, né? Para o CMV, né? Para detectar essa infecção primária na gestante. Caso haja uma suspeita, né? Geralmente isso é feito quando há uma suspeita. Então, pessoal, todo mundo, resumindo a prevenção, assim, praticamente todo mundo está infectado. Tá. Mas como eu posso evitar? Com medida de higiene básica. O simples. Né? E vacina, né? Vacina. Vários em andamento, nenhuma licenciada. Por quê? Né? Porque o vírus é meio complexo, né? Mas existem vários estudos em cima. Para terminar isso aqui, eu queria só assim, filosofar com vocês, né? Por que uma vacina, né? Ai, nossa, por que se dedicar uma vacina para um negócio que todo mundo já está infectado, né? Tipo, vamos lá, para que uma vacina seria benéfica, né? Uma vacina seria útil, primeiro, para adolescente, né? Principalmente em países desenvolvidos. Lembra que as questões sanitárias estão cada vez mais desenvolvidas, então, geralmente, pode ser que você não seja infectado na infância, mas quando você é adolescente, você começa as suas práticas, né, de namoro e coisa assim, você pode acabar infectado. Então, é interessante vacinar esse adolescente para ele não ter o risco de ter essa infecção primária, mas ainda a mulher fértil soronegativa e os receptores, né, de transplantes soronegativos. Porque se eu sou um receptor de transplante soronegativo, se eu receber um órgão de um receptor positivo por CMV, eu posso ter uma infecção muito mais grave em mim. Então, uma vacina seria útil para gerar em mim essa resposta primária, né? E evitar uma infecção maior. Na grávida, principalmente, né? Porque lembra que na gestante o principal problema é a infecção primária, né? Então, se ela já tivesse tido a infecção antes de ficar grávida do que durante, isso seria melhor. Então, uma vacina é sim algo positivo, é algo estudado e é algo que vale a pena. Então, não vamos menosprezar. E é isso, pessoal. Tem umas referênciazinhas, né? Como eu disse, não foi muito pesado, eu tentei resumir umas coisas, né? E, e é isso, né? Alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica? Agradeço. Excelente, Manuel. Você é Excelente, um Manuel. docente, Parabéns. Foi excelente. Parabéns. é um docente de informação que a gente está vendo aqui. Ele se apropria, né? Parece que ele, a vida inteira, ele falou sobre esse assunto, né?
Não, Então, Emanuel, parabéns, foi excelente, acho que muito, muito claro, não sei se o pessoal tem alguma dúvida, né? O que eu tinha de comentário para fazer, eu fiz naquele momento, né? Que era para complementar a informação, inclusive, que você tinha lido, mas você que, tipo, pulou, né, a informação, né? Você falou exatamente o que eu falei, né? Falando dos 4 RNAs e tal, mas que às vezes é bom, viu, Emanuel? A gente dá essas pontuadas, assim, em algumas coisas que não parecem muito óbvias, né? Para a gente também sair um pouquinho de saber só o básico, né? Porque isso pode acontecer numa pegadinha. Já vi aí, já estou pensando numa prova de residência aí, né? gente, casquinha de banana, viu um bicho desse? Alguém lá, todo mundo na cabeça, vírus, DNA ou RNA, DNA e RNA, e cai lá uma prova, né, assim, qual desses vírus tem DNA e RNA, né? Aí, são coisas que podem acontecer, é uma informaçãozinha que difere, assim, que é uma coisa que foge do contexto, né, dentro das definições da virologia, então, às vezes, essas coisas é importante a gente falar. A gente pode não saber explicar por quê e tal, mas é importante dizer, olha, isso aqui é uma exceção dentro do mundo dos vírus, porque ele tem DNA e RNA, né, já foi descrito isso e tal, enfim, pronto. Então, quando você tiver, assim, informações que você achar que não são tão relevantes, avalie realmente, né, o que é que precisa e não precisa, mas o ideal foi como você fez mesmo, uma forma bem objetiva, bem assertiva no que a gente precisa saber do geral, né, e realmente ele é meio deixado de lado, né, embora seja altamente Sim, sim. prevalente sorologicamente, mas parece que ninguém dá muita bola, não, só se fala em CMV no contexto da infecção por HIV, até a neonatal, até a citomegalovirose neonatal, né, assim, fica meio ali escondida junto com a toxoplasmose congênita, sabe, fica aquela coisa meio obscura, mas que a gente precisa ter atenção, né, com relação a essa infecção, que pode nos imunocompetentes não ter grandes relevâncias clínicas, mas, né, nos imunossuprimidos pode aparecer aí de diversas formas, tá? Então, parabéns, né? Vamos ver aí se os seus colegas querem fazer mais algum comentário. Gente, qualquer coisa à disposição. Muitos comentaram aí. Obrigado pela palestra, Emanuel. Foi excelente. Você é o vizinho do Emanuel? Não, eu sou só um aluno de fora, que eu vi a palestra dele pela live e quis participar, mas foi ótimo. Muito bem. O vizinho é o Jucá, professor. É porque eu sou, o... para muitos que não me conhecem, meu nome é Franklin, eu sou um recém-graduado em biomedicina da Nassau. É porque eu vi a live dele pelo Instagram e quis participar, porque isso é muito interessante. Você está convidado, né? Sempre que tiver, geralmente, quando não tem nada de diferente no cronograma, de 15 em 15 dias, a gente tem uma temática diferente, abordada por alguém da Liga, né? Sempre é um ligante que apresenta, você está convidado. O link está sempre lá na bio da Liga. E é um prazer a gente poder receber as pessoas de fora, de outras instituições, de outros cursos, né? Para essa discussão, tá? Então, Franklin, seja bem-vindo e fique à Muito vontade obrigado. de vir Eu nas agradeço. outras. E o Jucá, né, Manuel? É ele mesmo, professor, está escondido aí. Jucá é o nome de uma árvore conhecida aqui, cujo nome dela científico é Libidibia. Vixe, Maria. Eu participei de uma banca recentemente de mestrado e era árvore, né? Estava sendo pesquisado